Olá, eu sou Vera Morgado e começa agora a revista da Câmara com as notícias que foram destaque na semana. No Dia Internacional da Síndrome de Down, deputados aprovam em plenário mais recursos para a educação de alunos com deficiência. Aprovada também a urgência para a proposta que retoma a cobrança de impostos sobre a folha de pagamento em vários setores da economia. Também foi comemorado o Dia Internacional do Direito à Verdade, data para lembrar as graves violações aos direitos humanos e à dignidade das vítimas. A vereadora Marielle Franco e o motorista dela, Anderson Gomes, assassinados no Rio de Janeiro, foram homenageados. E você vai ver também os trabalhos da comissão que acompanha o drama dos venezuelanos que fugiram daquele país. O governo brasileiro disse que vai acolher os refugiados que estão nas ruas e praças das cidades do estado de Roraima. Em semana de comemoração do Dia Mundial da Água, deputados lançam uma frente parlamentar de revitalização dos rios do Brasil. No ano em que a Constituição brasileira completa 30 anos, a Câmara dos Deputados conclui a restauração e a digitalização do acervo da Assembleia Constituinte de 1823. Na semana que passou, uma sessão solene no plenário Ulisses de Guimarães comemorou o Dia Internacional do Direito à Verdade sobre graves violações aos direitos humanos e da dignidade das vítimas. A data foi instituída pela ONU em 2010 para relembrar o dia em que foi executado o bispo Dom Oscar Romero, em El Salvador. Aqui no Brasil, a data está sendo comemorada pela primeira vez este ano. A vereadora Marielle Franco e o motorista dela, Anderson Gomes, assassinados no Rio, também foram homenageados. Autora do requerimento para a realização da solenidade, a deputada Luísa Erundina, do PSOL de São Paulo, foi a primeira a discursar na tribuna. É uma oportunidade, portanto, senhores e senhoras, para se denunciar as inomináveis violências e arbitrariedades contra cidadãos e cidadãs brasileiros, que diariamente são barbaramente assassinados e desrespeitados em seus direitos e dignidade. Vale lembrar aqui, estarrecidos, a violência doméstica contra as mulheres. Verdadeira tragédia que nos envergonha a todos e todas. O deputado Vadi Damu, que foi presidente da Comissão da Verdade do Estado do Rio de Janeiro, lamentou também que os corpos dos desaparecidos da ditadura nunca tenham sido encontrados. Tivemos a grande frustração de não poder dizer ao povo brasileiro o paradeiro dos desaparecidos brasileiros. Aqui no Brasil, a comemoração foi instituída depois da aprovação do projeto de lei apresentado pela deputada Luísa Erundina. E nesta primeira celebração do Dia do Direito à Verdade, também foi homenageada a vereadora Marielle Franco e o motorista dela, Anderson Gomes. Marielle Franco. E a vereadora Marielle esteve mesmo presente em faixas, cartazes, nos rostos dos deputados, dos convidados que fizeram um alerta. Ser defensor dos direitos humanos nesse país é correr risco de morte. Vendedores de ódio divulgam que os direitos humanos só servem para proteger bandidos. Precisamos lembrar que os direitos humanos servem para todos. O direito à moradia digna é um direito humano. O direito à segurança, direito ao trabalho, direito à liberdade de ir e vir. Ocuparam a tribuna a irmã e a companheira da vereadora Marielle Franco. A Marielle tinha urgência de vida e pulsava a luta. E a luta dela não terminou com a morte dela, com a ausência física dela. A Marielle se transformou numa coisa muito maior. Ela se transformou num símbolo de esperança. Por que calarem ela? Por quê? E quantos mais precisarão morrer para que essa guerra toda acabe? E os deputados aprovaram um plano de trabalhos da comissão externa que acompanha as investigações sobre o assassinato de Marielle e Anderson. A bancada do PSOL também protocolou uma representação contra o deputado Alberto Fraga por crime de calúnia contra a vereadora. O plano de trabalho aprovado pelos deputados é amplo.
Eles querem ouvir várias autoridades responsáveis pela investigação das mortes de Marielle Franco e Anderson Gomes. E pretendem pedir ao ministro de Segurança Pública, Raul Jungmann, proteção aos familiares das vítimas, testemunhas e outras pessoas que estejam sofrendo ameaças. O objetivo principal é não deixar esse crime impune, né? Esse crime não pode ficar impune. Os seus autores e mandantes, quer dizer, quem pensou o crime, quem encomendou e quem executou, tem que ser identificado e imediatamente convocar proteção a todas as pessoas. Os deputados também vão pedir a apuração sobre os responsáveis pelas informações falsas divulgadas contra a vereadora Marielle Franco. E logo após a reunião, o PSOL protocolou uma representação no Conselho de Ética contra o deputado Alberto Fraga, do Democratas do Distrito Federal. Fraga publicou numa rede social um comentário considerado ofensivo à vereadora assassinada. Vai alegar que se arrependeu, apagou, só que o mal já estava feito e a internet tem esse condão, muitas vezes horroroso, às vezes virtuoso, que é disseminar a notícia falsa, mentirosa, a calúnia em segundos. O mal já está feito. O deputado Alberto Fraga não quis falar sobre a representação do PSOL. Em entrevista à TV Globo, o deputado lamentou ter reproduzido uma informação sem checar a veracidade dela. O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, sugeriu que o governo use o dinheiro que virá da reoneração da folha de pagamento de alguns setores da economia para financiar a intervenção federal no Rio de Janeiro. A desoneração da folha foi instituída em 2011 para incentivar a contratação de pessoal. E a ideia era que acabasse em 2014. Segundo Maia, a reoneração pode render 3 bilhões de reais para o governo. O projeto de lei da reoneração da folha de pagamento ainda precisa ser aprovado na Câmara e no Senado. Para o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, a aprovação do texto permitiria um aumento na arrecadação federal e um eventual repasse de dinheiro para os estados. Rodrigo Maia afirmou que há valores diferentes na arrecadação prevista no texto original do governo e no texto do relator, deputado Orlando Silva. Mesmo assim, Maia disse acreditar que poderão ser assegurados cerca de 3 bilhões de reais em recursos para a segurança pública. Já tem o projeto de lei do governo na Câmara, a gente pode rapidamente avançar na Câmara e depois no Senado, e aí depois o presidente, sim, tomaria a decisão da alocação de recursos na área que entender, e pelo visto será na área de segurança. E tem mais, a regra da noventena, carência de 90 dias para que a mudança em uma contribuição social passe a vigorar após a sanção da lei. No Dia Internacional da Síndrome de Down, a Câmara aprovou mais recursos do Fundeb para a educação especial, uma modalidade que atende alunos com deficiência. Os deputados também aprovaram um pedido de urgência para o projeto que trata da desoneração da folha e para o bloqueio do sinal de celular em presídios. Dini Moraes mostra o que mais foi aprovado. Na semana do Dia Internacional da Síndrome de Down, celebrado nesta quarta-feira, o plenário da Câmara aprovou o projeto que aumenta o repasse do Fundeb, o Fundo de Manutenção da Educação Básica, para a educação especial. Nós temos aí professora com síndrome de Down, nós temos pessoas no mercado de trabalho, nós precisamos entender que as pessoas que têm deficiência são extremamente úteis. Outra proposta aprovada obriga que creches, escolas de ensino fundamental e médio, além de locais de recreação infantil, capacitem todos os anos funcionários e professores com noções básicas de primeiros socorros. A ideia é que os profissionais tenham informação para dar uma primeira assistência até que a equipe médica chegue, evitando mortes ou sequelas graves. Cerca de 4.500 crianças, segundo a ONG Criança Segura, vêm a óbito por motivos de acidentes de diversas naturezas. No caso do engasgo, cerca de 800 crianças por ano. Eu me coloco como professora no lugar do profissional quando, diante de uma situação dessa, tem insegurança de fazer um manuseio ou de prestar o socorro imediato. Os deputados aprovaram também a criação de um Sistema Nacional de Informações de Violência contra a Mulher, para reunir e uniformizar esse tipo de dado.
Parlamentares e especialistas dizem que o Brasil não tem estatísticas confiáveis que mostrem o real tamanho da violência contra a mulher no país. Quantas são as vítimas realmente, quem são, o que as vitimiza, quem as vitimiza, como auxiliá-las. Ainda foi aprovada a proposta que autoriza a comercialização em todo o país de produtos artesanais de origem animal, linguiça e queijo, por exemplo. O CIF, que é a autorização federal, não vai mais ser cobrado, mas os produtos vão precisar de um selo que vai identificar a fabricação artesanal, além de passar por fiscalização de órgãos de saúde pública dos estados. Um projeto para que simplifique as regras sem abrir mão de garantias. Os queijos e produtos artesanais serão certificados nos estados, como são hoje. O mineiro já come um queijo certificado para Minas. O carioca já come um queijo certificado para o carioca. Lá na minha Paraíba é o queijo de cabra. O único impedimento que existe hoje é da circulação interestadual. Não se justifica. Os deputados ainda autorizaram que 6 projetos tramitem mais rápido e sejam votados diretamente no plenário, o que permite que as empresas aéreas pertençam totalmente a estrangeiros e muda diversas regras relacionadas ao turismo, o que aumenta as penas para crimes de pirataria, o que obriga o governo a instalar bloqueadores de telefonia em presídios, o que garante que cidadãos fiscalizem o gasto do dinheiro público por aplicativos e o que muda o cálculo da contribuição previdenciária e, na prática, aumenta a carga tributária para 24 setores da economia. Algumas propostas podem ser votadas já na semana que vem. A medida provisória 815, que autoriza o governo federal a transferir 2 bilhões de reais para os municípios, foi aprovada na comissão mista criada para analisar a proposta. A MP agora deve ser votada pelos plenários da Câmara e do Senado. Na semana passada, o presidente Temer sancionou um projeto do Congresso que abre o crédito de 2 bilhões de reais e que viabiliza a aplicação da MP 815. Os 2 bilhões de reais serão liberados para as prefeituras de acordo com o percentual de cada uma no Fundo de Participação dos Municípios, o FPM, e devem ser aplicados com prioridade em saúde, educação e assistência social. Para os parlamentares da oposição, a quantia não resolve os problemas das prefeituras, que somente em 2017 perderam 4 bilhões de reais do FPM. Mas, devido à situação de emergência, eles evitaram obstruir a votação da MP. Eles vão poder, esses prefeitos, comprar medicamentos que estão faltando, até mesmo vacina se quiserem, vão poder dar um reforço na educação, com compra de material escolar para os alunos. Dentro da assistência social também, comprar veículos, se for necessário. O governo brasileiro negocia a possibilidade de obrigar os venezuelanos que chegam ao Brasil, principalmente pela fronteira com Roraima, a serem vacinados contra o sarampo assim que entrarem no país. Deputados da comissão externa que acompanha a crise da Venezuela se reuniram com o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde e com o ministro da Saúde, Ricardo Barros, para tratarem do tema. Os parlamentares também foram ao Palácio do Planalto tratar das ações promovidas pelo Comitê Federal de Assistência Emergencial para acolhimento dos venezuelanos que estão concentrados no estado de Roraima. O encontro no Palácio do Planalto foi fechado. Os deputados que participaram da reunião informaram que o governo federal vai acolher os venezuelanos que estão nas ruas e praças das cidades do estado de Roraima. O governo federal está liberando mais de 190 milhões, dos quais 34 já estão empenhados para ser aplicado em infraestrutura para esses imigrantes. Os brasileiros se sentem preteridos nesse mercado de trabalho. Por quê? Porque essas pessoas sujeitam a receber salários vis. E isso desequilibra essa relação e isso gera toda essa violência, todo esse sentimento xenofóbico que nós estamos vendo, infelizmente, no nosso estado. Logo em seguida, já na Câmara, a comissão externa criada para acompanhar a crise decorrente da imigração dos venezuelanos discutiu as questões relativas à saúde pública. Os deputados aproveitaram a visita do diretor-geral da Organização Mundial de Saúde, Tedros Adhanom, e mostraram a preocupação com a proliferação de doenças contagiosas como o sarampo, que já era considerado extinto e reapareceu na região da fronteira.
O ministro da Saúde afirmou que a meta do governo é vacinar 400 mil pessoas, entre brasileiros e venezuelanos. Temos 3 brasileiros já com sarampo, porque antes só tínhamos venezuelanos, agora já temos 3 brasileiros com sarampo. Então nós precisamos efetivamente, já temos alguns óbitos também, então nós precisamos resolver essa questão. Você vai ver daqui a pouco aqui na revista da Câmara. As comissões permanentes da Casa devem voltar a funcionar na próxima terça-feira. Veja como deve ficar o comando delas. No ano em que a Constituição brasileira completa 30 anos, a Câmara dos Deputados conclui a restauração e a digitalização do acervo da Assembleia Constituinte de 1823. Eu volto já. O plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu por 10 votos a 1 que as doações feitas por pessoas físicas para campanhas eleitorais não podem ser ocultas. Precisam sempre ser identificadas, inclusive nas transferências entre partidos e candidatos. O ministro Marco Aurélio Mello foi o único voto contrário. Assim, as doações eleitorais devem ser identificadas ao longo de todo o caminho percorrido pelo dinheiro destinado às campanhas políticas, sem exceção. E as 25 comissões permanentes da Câmara voltam a funcionar nesta terça-feira com a eleição dos presidentes e vice-presidentes de cada colegiado. Com base no tamanho das bancadas, os partidos também escolheram as comissões que querem comandar, mas podem fazer permutas entre eles. Veja como ficou essa distribuição. O PMDB deve assumir o comando de 3 comissões: Constituição e Justiça e de Cidadania, Finanças e Tributação e Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia. O PSDB deve assumir a Comissão de Viação e Transportes, a de Relações Exteriores e Defesa Nacional e a de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência. O PT também ficaria com 3 comissões: Direitos Humanos e Minorias, Desenvolvimento Urbano e a de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. O PP deve assumir a Comissão de Educação e a de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural. O PSB ficaria com a Comissão de Defesa do Consumidor e a Comissão de Turismo. O PSD pode comandar a Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática e a Comissão de Cultura. O PR deve assumir a Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado e a Comissão do Esporte. O Democratas ficaria com a Comissão de Seguridade Social e Família. O PRB com a Comissão de Minas e Energia. O PTB com a Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público. O Solidariedade com a Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços. O PDT com a Comissão de Legislação Participativa. O PSC com a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa. O PCdoB com a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. E, por fim, o Podemos com a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle. E os deputados também estão debatendo a privatização da Eletrobras. Ao mesmo tempo, em outra frente, numa comissão especial do Congresso, há uma outra discussão sobre o setor elétrico como um todo. Da reunião saiu um plano de trabalho. Vão ser feitas 3 audiências públicas e devem ser convidados o ministro de Minas e Energia e o atual presidente da Eletrobras. A expectativa é que o relatório seja apresentado no dia 10. O assunto aqui é o sistema elétrico. Por exemplo, as dívidas com o setor passam dos 100 bilhões de reais. Outro ponto é o risco hidrológico. Hoje, se faltar água, a conta sobe para o consumidor. Nós estamos enfrentando talvez uma das maiores estiagens que o Brasil conhece. Ainda estamos com os nossos reservatórios abaixo de 40%. E, obviamente, esse tema precisa e deve ser tratado nessa MP. Na semana que passou, parlamentares de vários países se encontraram aqui em Brasília para discutir a situação hídrica no mundo. No 8º Fórum Mundial da Água, deputados e senadores de várias nacionalidades firmaram um compromisso político para garantir o acesso aos recursos hídricos e ao saneamento como um direito universal.
A Conferência Parlamentar no 8º Fórum Mundial da Água reuniu mais de 130 representantes de 20 países. Na pauta, o papel dos parlamentos e o direito à água. Hoje, qualquer novo investimento, qualquer ação humana, ela deve colocar, em primeiro lugar, qual será o impacto em relação à água. Os políticos terão um papel decisivo nas escolhas que temos que fazer para garantir a segurança hídrica das nossas populações no futuro. Parlamentares brasileiros prometeram mais recursos para garantir o acesso universal à água e ao saneamento. Nós temos que ter recursos e não discursos em relação a esse tema que é tão relevante para a humanidade, não é apenas para o Nordeste, não é apenas para o Brasil. Trabalhar uma legislação para ter a água como direito humano. Parlamentares ligados à agricultura argumentaram que os produtores querem compartilhar a responsabilidade pela preservação. A água lá no interior é limpa, chega na cidade ela se torna poluída, então com certeza nós nos preocupamos e queremos que todos participem, mas não pode jogar a conta só para a agricultura. Existem programas, mas quase todos eles sem fundo. Tem programa para dizer, olha, nós vamos ajudar o produtor a cercar a nascente, mas cadê o dinheiro? No plenário da Câmara, uma sessão solene homenageou o Dia Mundial da Água com o lançamento de uma frente parlamentar de revitalização dos rios do Brasil. Os participantes da sessão solene da Câmara pelo Dia Mundial da Água, representando o governo e a sociedade civil, destacaram a gravidade da crise hídrica vivida pelo Brasil. O grupo de música infantil que animou os estudantes no plenário lembrou que a água é um recurso valioso no dia a dia de todos. Água que a gente tem que economizar. O Brasil, como um dos maiores detentores da reserva de água do planeta, deve estar preparado para ser o protagonista na proteção do maior bem da humanidade. O representante da agência responsável pela regulação do uso dos recursos hídricos no Brasil lembrou a importância do Fórum Mundial da Água, que neste ano é sediado em Brasília. O principal desafio do Fórum, do 8º Fórum Mundial, é justamente compartilhar benefícios para a água com a troca de experiências, de soluções e boas práticas. O deputado Zé Silva anunciou o lançamento da Frente Parlamentar de Revitalização dos Rios no Brasil. Com mais de 200 parlamentares para chamar a população brasileira para cuidar da água. Se nós cuidarmos da água hoje, no futuro não haverá crise hídrica. No ano em que a Constituição brasileira completa 30 anos, uma equipe aqui do Arquivo da Câmara dos Deputados conseguiu restaurar e digitalizar o acervo da Assembleia Constituinte de 1823. Apesar do esforço dos legisladores da época, a Constituição de 1823 nem chegou a ser promulgada, porque o imperador decidiu outorgar um texto dele próprio e não o que foi produzido pela Assembleia. Mesmo sem ter sido oficializado, o acervo recebeu o título de Memória do Mundo pela Unesco. Não precisa ser um historiador para se encantar com o acervo da Assembleia Geral Constituinte e Legislativa de 1823. Tudo está protegido e bem guardado no arquivo da Câmara. Tem mapas, cartas, ofícios de autoridades, pareceres e outros documentos manuscritos que revelam um pouco da realidade do país no começo do século XIX e os pleitos da sociedade da época. O arquivo da Câmara não guarda apenas registros da atividade parlamentar, mas também múltiplas vozes que demandavam dos parlamentares do Império que eles aprovassem leis atendendo diversas questões que eram necessárias para a organização de um país que estava nascendo, dentre elas a educação. Regras sobre a venda de escravos e práticas comerciais, por exemplo, eram preocupações que deveriam constar na primeira Constituição Federal do Brasil. Todo mundo que tinha interesse em que alguma coisa fosse regulamentada entrava em contato com os representantes que participavam da Assembleia Constituinte. O texto final dos constituintes nem saiu do papel, porque o imperador Dom Pedro I preferiu outorgar em 1824 uma Constituição criada por ele mesmo. Mas nem por isso o acervo da Assembleia Constituinte deixa de ter valor cultural e histórico. Prova disso é que no final de 2013, a Unesco concedeu a esses documentos o título de Memória do Mundo. Não é mais só nossa, ela representa uma parte
essencial do que o mundo entende como sendo a memória brasileira. Como o acervo completo da Constituinte de 1823 é composto de mais de 3.000 documentos, o processo de análise e restauração não foi concluído ainda. A equipe já trabalhou 5 anos, mas será preciso um pouco mais de tempo para finalizar a digitalização de tudo. Cada documento é cuidadosamente tratado. De vez em quando, os restauradores são surpreendidos com os manuscritos analisados. Uma colega nossa estava tratando um jornal e fazendo a higienização desse jornal, tendo que abrir uma dobra, ela achou uma assinatura do Machado de Assis. Era uma assinatura original, havia um recado que ele escreveu para alguém no jornal, e a assinatura dele estava dobrada e foi uma surpresa para a gente. Eu encontrei a carta de um pai pedindo que a sua filha pudesse frequentar a faculdade de medicina, em 1846, se eu não me engano. E na Semana da Água também foi comemorado o Dia Internacional da Síndrome de Down, 21 de março. A data comemorada com iluminação especial no prédio do Congresso foi lembrada pelo deputado Eduardo Barbosa, que é coordenador da Frente Parlamentar em Defesa das Pessoas com Deficiência. Nós, no Brasil continental, não conseguimos alcançar ainda todas as pessoas com síndrome de Down, principalmente as pessoas mais pobres, que têm ainda muita dificuldade de ter uma escola que os acolham e que percebam os potenciais a serem desenvolvidos. Mesmo temos ainda restrições no mercado de trabalho para as pessoas com deficiência mais pobres também. E datas como essas são fundamentais para poder fazer com que uma sociedade inteira se envolva nesta questão. Bom seria um dia que não tivéssemos datas comemorativas para tal, onde todas as pessoas com deficiência pudessem ser vistas e percebidas como outra pessoa qualquer. O Congresso Nacional tem promovido isto com frequência e a gente percebe que as pessoas inclusive aplaudem e ficam satisfeitas quando essa sinalização pela luz faz você despertar uma outra atitude em relação às pessoas com síndrome de Down. Você sabe que pode rever a revista da Câmara na nossa programação e também pela internet. O endereço é youtube.com/Câmara dos Deputados Oficial, tudo junto. Muito obrigada pela sua companhia. Tchau.